Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, ó, vamos dar uma olhadinha para a gente diferenciar monoblasto, tá, de linfócito linfomatoso, tá? Então, assim, ó, às vezes pode dar alguma confusão, tá? Então, primeira coisa, vamos pensar assim, linhagens, tá? Então, linhagens. Ah, mas é uma neoplasia que pode ter, então, o linfoma invadiu a medula. Tudo bem, pode, pode. Agora, a característica da célula não mudou, né? A característica da célula não mudou. Então, nesse campo aqui, nós temos 6 exemplos de monoblastos. Eu trouxe esse aqui de propósito, ó. Tá bem diferente, tá? Então, esse aqui está estranho. Mas está estranho. Então, o que que nós temos que guardar? Tá? Essa tonalidade, essa coloração até que não está ruim. Essa tonalidade aqui, tá? Essa cromatina aqui parece ter um aqui, um outro nucleolo, mas um é garantido, tá? Aqui tem um outro também, certo? Pode ver que não dá bem. Ó, esse aqui não dá bem para ver o limite do citoplasma. Esse aqui dá para ver até bem. Ah, tem uma basofilia ali, não tem problema nenhum, tá? Então esse aqui está estranho. Agora, se nós olharmos todos os outros que estão aqui, tá? Em diferentes aumentos, então o que que eles guardam? Então, sempre vamos olhar aqui, ó, a cor da hemácia, tá? Então, por isso que está mais basofílico, tá? Onde a cor da hemácia não está tão basofílica, eles estão mais claros. Então, sempre tem que cuidar isso aqui, tá? Então, eles têm uma certa basofilia leve, tá? Mas é aquele azul acinzentado do monócito. Por que que isso não muda? Porque a célula dessa linhagem, o que ela tem no citoplasma, é o que dá a cor. Então, ela não vai mudar de cor, tá? Então, relação núcleo-citoplasma de média a grande, tá? Cromatina frouxa. Uns são mais basofílicos, outros menos, tá? Aqui dá para ver a cromatina bem frouxa. Aqui tem umas dobras, não tem problema. Aqui, ó, também tem, tá? Esses aqui, ó, tá vendo esse citoplasma aqui, ó, tá meio, não tá bem definido, parece meio franjeado. Aqui também, ó, tá? No aumento maior fica mais fácil de ver. Agora, o núcleo sempre com aquela indentação, que é normal da célula, tá? Aqui no aumento maior, ó, alguma projeção no citoplasma, tá? A cromatina é bem frouxa, tá? Os vacúolos ali, ó, tem tanto no citoplasma quanto no núcleo, tudo bem, não tem problema, tá? Aqui tem no citoplasma, tem no núcleo também, ó, certo? E é sempre essa monotonia, tá? Uns têm os nucleolos, outros maiores, outros menores, tá? Mas o padrão é o mesmo. Então, essa cromatina frouxa, essa coloração aqui, tá? Tamanho, né? Agora, olha, tem a anisocitose aqui, né? Olha o tamanho desse e o tamanho desse aqui. Esse aqui é um intermediário, esse aqui já é um menor, né? Tá certo? Então, aqui, ó, compara com a hemácia, ó. Esse aqui é bem grande e esse aqui já é, que umas 3 hemácias só, tá? Então, faz parte do pleomorfismo, tá? Células linfomatosas, tá? Especificamente aqui do manto. Então, o que que nós temos? A linhagem é de linfócito. A linhagem é de linfócito. Então, eu trouxe aumento de 100, aumento de 40. Então, o que que nós temos aqui? Uma relação núcleo-citoplasma grande, essa cromatina aqui intermediária para condensada. Veja que esse aqui é praticamente só núcleo, tá? Vamos pegar os menores. Aqui, ó, também, vejam, ó. Ah, aqui tem uma indentação, tá? Isso é uma indentação, não é aquela suavidade que tem no nosso. Por exemplo, aqui também tem, ó, tá? Não tem problema nenhum, certo? Mas o que que eu tenho aqui? Ó? Eu já tenho essa dobradura aqui, tá? É outra cor de citoplasma, apesar dessa coloração estar um pouco pegada, tá? Mas vejam aqui, ó, aqui tem umas áreas de cromatina mais condensada, outras mais frouxa, tá? Aqui também, aqui segue um padrão de cromatina, tá? Relação núcleo-citoplasma, pode ver, ó, compara essa hemácia aqui, ó, dá umas duas, tá? Então, estas células são menores que o monoblasto, tá? Então, aqui, ó, essas três aqui estão um aumento de 100 com foto grande, tá? Então, repara, ó, como é o padrão dessa cromatina, tá? Então, ela tem áreas de condensação, ela é mais condensada, aqui não dá para ver nucleolo. Aqui é né, a mesma patologia, elas estão um pouquinho mais suave, está um pouquinho mais frouxa, tá? Uma relação núcleo-citoplasma bem grande, provavelmente 2 nucleolos aqui. Ó, aqui ela já clivou bem clivado aqui, clivou aqui, monócito não tem isso. Então, eu tenho que olhar todo o padrão, tá? Então, eu não vou chegar nesta célula aqui, ó, sozinho e dizer que célula é essa. Isso não é citologia, né? Isso é achismo.
tá? Então, esse aqui é o padrão de um linfócito linfomatoso, tá? Exemplo, linfoma do humano. Então, aqui para comparar, ó. Então, o que que eu fiz aqui, ó? Eu botei no destaque, tá? Ó, eu botei no destaque. Então, aqui, um linfócito maduro, tá? Então, ó, então ele guarda um pouco esses linfócitos, características básicas desse linfócito. E olha esses 3 monoblastos, vejam que o monócito maduro guardou também, ó, aqui um pouco mais, aqui um pouco menos, aqui está mais suave, ó, a mesma reentrância. O tamanho da relação núcleo-citoplasma, tá? A cor do citoplasma é fundamental e o padrão de cromatina. Então, se nós olharmos aqui, essa cromatina é mais condensada que essa aqui é mais aberta, está mais clara. Essa aqui, se nós compararmos as cores, tá? Esquece que a coloração aqui está pegada, tá? Essa hemácia aqui, esse núcleo aqui, ele está o quê? Mais condensado, porque isso aqui é um linfócito neoplásico, mas ele foi para frente no amadurecimento celular. Então, essa cromatina ficou mais condensada. Tem áreas que são mais, que são menos, mas ele manteve a linhagem, tá? Então, a característica básica aqui da célula madura é a mesma, tá? Ó, mesmo linfócito do anterior com outras 2 células, ó, tá? Também, ó, é o básico de um linfócito, igual esse aqui. E esses monoblastos aqui, ó, aqui o monócito maduro, tá? Então, vejam que as características se mantêm. Então, o que que aconteceu? O tamanho da célula, então compara com essa hemácia aqui, a cromatina bem frouxa, olha a cor dessa cromatina aqui, bem condensada, tá? Uns tem nucleolo, outros não tem, esse aqui está mais liso, mais homogêneo, esse aqui já está um pouquinho mais heterogêneo, esse não tem vacúolo, esse aqui tem. Então, o padrão da célula basicamente não muda, tá? Então é isso que nós temos que levar em consideração. E, para fechar, trombocitopenia e linfoma do manto, tá? Eu trouxe alguns dados rápidos aqui. 34% dos pacientes em geral, tá? 13% vão ter durante o tratamento. Quando for com ibrutinib 11 e na lenalidomide 33, tá? 16% dos pacientes com linfoma do manto têm invasão da medula óssea, tá? Então veja que não é muito, tá? Agora, quando há invasão, 89% tem trombocitopenia, tá? Então, estão vendo? Nós estamos falando do linfoma, tudo bem? Tá? Então, isso é que eu quero chamar a atenção. E para fechar, eu trouxe 2 originais, tá? De artigos, mostrando que para linfoma do manto, certo? O que poderia mimetizar? O que eu poderia fazer de diagnóstico diferencial? É só olhar aqui, ó, tá? Linfoma de pequenas células, leucemia linfóide crônica, tá? Leucemia pró-linfocítica, tá? Linfoma do folicular esplênico, tá? Vejam. E o que? E leucemia de células plasmáticas ou até mieloma múltiplo. Então, vejam que aqui não tem o que? Leucemia monocítica aguda ou nem uma leucemia aguda. E nesse outro artigo aqui, é um artigo que eu utilizo nas minhas aulas para mostrar que muito hemograma sai como sendo leucemia e na realidade é linfoma, mas a culpa não é do hemograma e talvez nem do técnico, é a forma com que a célula apareceu. Então aqui, ó, linfomas do manto, blastóide do manto, 6 foram confundidos com leucemia linfóide aguda e não leucemia monocítica aguda, tá? Então é isso aí que eu quero chamar a atenção. Então temos que olhar bem o que é que os pacientes têm, aquela coisa toda, boas lâminas, né? E eu fui assim rápido, que é para chamar a atenção desse tipo de coisa, tá? Para a gente não, de repente, não trocar coisa aí e largar hemograma de forma errada aí, né? Ou que possa vamos dizer assim, dar um diagnóstico. Eu não digo diagnóstico, porque o hemograma não dá diagnóstico, mas encaminhar esse paciente para coisas erradas enquanto esse paciente está sofrendo, está precisando de tratamento. Tá bom? Obrigado, então. Até a próxima.